Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Aguardando aqui a Loredana, a nossa convidada de hoje. Boa tarde para quem está no Brasil, né? Boa noite para quem é de boa noite. Olá! Eu já enviei a solicitação para a Loredana, na realidade para a LLK Consult. Olá, boa noite. Deu certo. Não deu certo da primeira vez, entrou agora. Mas agora Para mim é boa funciona. tarde, ainda aqui no Brasil, né? Horário de Brasília. Para quem está no horário de Brasília, boa tarde. Para Loredana, pessoal de Portugal, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo Boa tarde bem? para o Muito Brasil. bem-vinda. Boa tarde no Brasil. Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, gente, vamos dar início aqui à nossa live. Eu sou Roberta Gonçalves, sou aluna do BI Ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui em Teixeira de Freitas, campus Paulo Freire. Sou bolsista do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência, o ECOI. E nós estamos iniciando as lives do Outubro das Mídias Digitais. Convidamos a Loredana Kocinski, que ela é CEO da LLK Consult. Não é isso, Loredana? Isso, certinho. E eu quero passar para você poder fazer a sua apresentação, falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre os Tá, seus estudos aí nas mídias digitais. tá bem, obrigada. Obrigada, professor Gilson, obrigada a todo mundo. É um prazer. Muito obrigada por esse convite. Eu faço com muito gosto essa participação. Eu sou jornalista de formação. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing pela UNB. Depois eu fui fazer um master em gerenciamento de projetos na FGV na Universidade da Califórnia. Era um master sanduíche. E depois, por indicação do professor Gilson e muita insistência dele, por sinal, eu decidi então fazer um doutorado na Universidade do Porto em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais. Eu estou começando o segundo ano, porque o semestre aqui começa em setembro, né? Então, agora finalzinho de setembro começou Aham. o ano. E a minha área de pesquisa é estratégias de comunicação para o marketing de sustentabilidade em plataformas digitais. Eu tenho uma empresa de consultoria, mas eu já tive uma outra empresa durante 11 anos na área de assessoria de comunicação, gerenciamento de crise, estratégia de marketing e mídias digitais. Já fui professora na universidade, na Uninorte, que é uma universidade que era ligada ao grupo Laureate, agora é ligada ao grupo C, na área de mídias digitais e de planejamento de marketing. Eu
lecionava na pós-graduação, mas isso eram módulos, né? Porque eu tinha que conciliar com o resto do trabalho. E eu, então, depois do doutorado, da decisão do doutorado, eu me desliguei da empresa de comunicação e criei minha empresa de consultoria na área de gerenciamento de projetos. Eu crio projetos, implanto projetos, são soluções na área de marketing, marketing de sustentabilidade e comunicação, que é o que eu trabalho agora. E quando eu falo de marketing digital também. Aqui em Portugal, por exemplo, então, apesar de eu estar fazendo um doutoramento, estão aparecendo aí uns clientes de marketing digital e eu estou ficando animada com isso. Ah, que bom. Foi que eu fiz, voltei. Então, muito bom estar podendo falar disso com vocês, porque é um mercado de trabalho que está aí em ascensão, né? Inclusive é sobre isso que a gente quer falar, né? Essas são as nossas dúvidas, porque o curso de mídias digitais é um curso novo que a UFSB está lançando agora, né? A nova proposta de curso Uhum. inclusive era para ter começado agora 2020, né? Agora em setembro de 2020, mas devido à pandemia tudo foi adiado, né? Mas a previsão é começar em 2021. E os alunos têm muitas dúvidas, né? Que é um curso novo e a gente preparou assim, algumas perguntas que eles mandaram, a gente selecionou algumas para Tá estar bem. num bate-papo aqui com você. E a primeira pergunta é sobre o profissional de mídias digitais. É um profissional do século XXI? Totalmente. Não existe mais. Vamos falar de uma forma bem simples. Olha por onde nós estamos conversando, né? Por plataformas Uhum, digitais. Não existe mais um mundo analógico e um mundo digital. Isso está tão simbioticamente cruzado e unido que você não consegue dissociar mais no seu dia a dia. Se você faz uma operação bancária, você faz por plataformas digitais. Se você tem que falar com alguém, você não passa a mão no telefone e não liga. Para o número da pessoa, você fala por algum uhum, chat de mensagem. Se você quer se informar, a primeira coisa que você faz é passar a mão no celular ou abrir o computador e procurar algum portal ou algum grupo de WhatsApp ou algum grupo do Telegram para você saber alguma informação, algum portal de notícia. Então, hoje, o mundo digital e o mundo analógico, eles se tornaram praticamente um só. E o profissional de mídia digital, eu acho que já não era sem tempo esse tipo de curso, ele é um profissional que ele está para todas as áreas. Na verdade, eu acho que a questão de mídias, né, o ensino de mídias digitais, ele precisaria ser uma disciplina, não só um curso, mas ele precisaria estar uhum. presente como disciplina transversal em todos os cursos, assim como o empreendedorismo também, porque as pessoas precisam ser empreendedores de si próprias, independente da carreira. Eu vou formar em medicina, eu não preciso, eu vou trabalhar para o governo. Não, se você quiser ter um consórcio, você tem que saber Ah, empreender. Né? Ah, não, mas eu vou verdade. formar em contabilidade, eu vou trabalhar para alguma empresa. Não, se você quiser montar seu escritório de contabilidade, você tem que saber empreender. E assim vale para o jornalista, assim vale para relações públicas, assim vale para o publicitário, para a pessoa de marketing. Então, a questão das mídias digitais, que é essa nova era, que não é uma era tão recente, mas é a era cada vez mais forte que a gente está vivendo, né? Ela é uma necessidade. Então, o profissional de mídias digitais, ele não é só um profissional do século XXI, ele é um profissional do daqui para frente para sempre. Né? Então, até que o mundo seja mundo, porque cada vez mais as tecnologias vão estar avançando e cada vez mais você precisa saber lidar com ela. E o profissional de mídias digitais, ele não é apenas um profissional que vai trabalhar com rede social, por exemplo, ou que vai trabalhar fazendo sites, ou que vai trabalhar gerando conteúdo, ou que vai trabalhar fazendo leitura de dados. Ele é um profissional que ele pode trabalhar em diversas áreas, inclusive em inteligência artificial, inclusive em criação de games, em criação de apps, ou seja, ele é um profissional que ele está para tudo. E na pior das hipóteses, se ele terminar o curso e disser, sabe o que é? Não quero ser profissional de mídias digitais. Qualquer a outra área que ele decida, se ele decidir ser chefe de cozinha, ele vai conseguir ser um bom chefe de cozinha, porque ele não só vai ter expertise em acessar plataformas digitais, como ele vai poder, por exemplo,
vender o serviço dele, vender o serviço do restaurante que ele trabalha através das mídias digitais com mais facilidade, porque ele vai ter expertise nessa área. Então, esse curso serve para tudo. Verdade. E a gente, agora com a pandemia, né, ficou mais provado ainda essa necessidade de saber lidar com as tecnologias, né? Ah, foi o único meio que não parou, né? E foi o que salvou a gente para muita coisa, né? Você não podia fazer Eu uma acho visita para o que familiar, mas você podia pegar o celular e fazer uma ligação de vídeo, eu né? acho que Era uma mais do que forma de isso. aproximar mais. Eu acho que mais do que isso, eu acho que mais do que aproximar as pessoas no momento em que a gente tinha que estar fisicamente separado e que ainda está acontecendo isso, né? De uma forma Uhum. menos vigorosa, mas ainda está acontecendo. Mais do que isso, as redes, aliás, as mídias digitais, as plataformas digitais, elas possibilitaram a criação de vários negócios e, portanto, possibilitaram o sustento das pessoas. Vários negócios digitais Verdade. surgiram através das plataformas digitais. Mesmo que os negócios tenham sido, sabe o que é? Eu passei a fazer marmita para vender de casa em casa. Você não tinha como vender de casa em casa. Como é que você fez? Você vendeu É, através de fez plataformas um. digitais. Vários empregos foram Verdade. criados de plataformas digitais, atendimento de plataformas digitais, por exemplo, empregos mesmo de você vai trabalhar home office agora fazendo call center de atendimento de sites, porque aumentou muito a procura de compras via site, via portais, pedidos de supermercados, ou seja, e esse call center precisou crescer. E aí várias vagas de emprego foram crescendo. Por isso que, por exemplo, durante a pandemia, alguns setores, muitos setores encolheram, mas alguns setores não encolheram e aumentaram. E o setor de TI e de mídias digitais foi o setor que mais aumentou, junto com o de comercialização de alimentos. Só que comercialização de alimentos via e-commerce, via plataforma digital. Verdade. O professor Gil está dizendo que o profissional de mídias digitais não é do futuro, é o daqui para frente para sempre. Acho que é o que, Foi exatamente isso que eu acho falei. É que os daqui para frente para algumas, sempre. algumas profissões estão correndo o risco de serem extintas, né? E o de mídias digitais é o inovador e que, como disse o professor, ele vai ser para sempre. Eu, Tá quando falhando um entrei na pouquinho. Eu não estou UFSB, entendendo. Eu não sei. melhorou? Melhorou? A minha internet eu acho que tá ruim. Eu não estou conseguindo. Tá falhando. Tá congelando a imagem, Roberta. Voltou, agora voltou. É, Desculpa, eu não entendi a pergunta. não foi, eu estava comentando que quando eu entrei na UFSB, eu Ah, entrei pensando em fazer engenharia civil. Né? Aí, em um dos primeiros componentes eu cursei, foi experiência sensível e de universidade e sociedade, foi com o professor Gilson. Né? E no conhecimento com ele, você falou aí que ele te incentivou muito, comigo foi a mesma forma. Ontem foi dia do professor e a GT fez uma homenagem para ele, estava falando sobre isso, que ele é aquele que fica ali sempre insistindo, acreditando na gente, é, até quando a gente mesmo não acredita, né? Quando a gente quer desistir, isso, ele fala, isso. não, não desiste, vai dar certo. É, E ele me é. chamou para o grupo de pesquisa, o ECOI, e eu comecei a ter o conhecimento, né, da área de uma forma mais aprofundada, porque eu acho que a internet dela está falhando. Está carregando aqui a Loredana. Voltou, Loredana? Está me ouvindo? Oi? Tá muito ruim a minha Oi? internet. Desculpa, a internet tá muito É, ruim. tá. Tá Eu caindo, vi que né? Tá, fica tá carregando. congelando, tá congelando. Ah, Desculpa. Desculpa a todo mundo aí.
Não, tranquilo. São os benefícios e os malefícios da internet. É, Distância também, né? continua ruim. É. Mas eu estava dizendo, né, que eu conhecia muito superficialmente sobre tecnologia, mídias digitais, só o básico mesmo. E eu estou tendo a oportunidade agora de conhecer melhor. Me interessei pela área, né? Eu entrei em BI Ciências, mas aí eu vou migrar para humanidades para fazer o curso de mídias digitais. Roberta, Oi. Eu sumiu estava para. dizendo que Agora voltou. eu que através do professor Gilson eu despertei a curiosidade, o interesse e vou fazer o curso de mídias digitais. Que bom! É uma legal, né? Uma outra pergunta, Loredana, é na questão de empresas, né? Quais são os benefícios práticos que as redes sociais podem trazer para as empresas se aproximarem dos seus públicos? Não sei se você entendeu a pergunta. Entendi, entendi. Não, a questão. Entendeu? Entendi sim. Bom, depende muito de como a empresa se comunica via rede social e qual tipo de rede social. Não existe hoje nenhuma empresa que tenha que esteja antenada com o momento, que não esteja presente de alguma forma nas redes sociais. É muito importante. Mas, assim, um benefício muito básico, muito rápido, para você ter uma ideia, é a questão do saque, do serviço de atendimento ao cliente. O saque através das redes Hum, sociais, ele é muito mais eficaz, tem se mostrado muito mais eficaz. Mais de 60% de eficácia em relação ao saque via telefone, ou ao saque via e-mail, porque a demanda normalmente é grande, não, a resposta nunca é imediata, isso via e-mail e via telefone, e o cliente que já estava incomodado, chateado, fica pior ainda. Ou então, se estava com alguma dúvida, acaba desistindo da compra ou do detalhamento daquele produto, de decidir por aquele produto ou serviço, porque o atendimento no saque é demorado. Nas redes sociais, o saque é quase que imediato. E, além disso, as redes sociais, dependendo da presença da empresa nas redes sociais, com a qual ela faz, com que qualidade ela faz, esse saque ele é constante. Porque cada vez que você lança um produto, uma campanha, um serviço, imediatamente você tem interação ou não dos internautas, você tem comentários, você tem compartilhamentos ou não, você tem likes ou dislikes. Então, automaticamente, a empresa já está fazendo o tempo inteiro uma checagem de como é que está a aceitação dela, dos produtos ou dos serviços dela no mercado e está interagindo diretamente com o cliente. Então, um dos maiores benefícios das redes sociais bem trabalhadas para as empresas é essa questão do saque. A outra é a questão da forma que você trabalha a marca, é o reforço de marca, é a credibilidade que você passa. Além disso, tem uma outra coisa que as empresas utilizam muito, que são as redes sociais como grupo de teste. Você tem, por exemplo, um produto novo que você quer lançar no mercado e você não sabe como fazer esse teste. Antes você mandava para algumas pessoas, ou você reunia algumas pessoas, contratavam empresas que convocavam pessoas e faziam grupos pessoais de teste. Hoje, o que você faz? Você seleciona nas redes sociais perfis que lhe interessam e comunica o lançamento desse produto só para essas pessoas. E essas pessoas experimentam e você começa a interagir com elas para ter uma reação do que elas acham, do que elas pensam, se é legal, se não é. E com isso você vai fazendo programas de testes de produtos sem precisar gastar nada e ainda tendo uma resposta quase que em tempo real e você vai modificando. Então, essa é uma outra ferramenta muito rápida, né, de benefício. Uma outra que as redes sociais podem fazer é o famoso antigo telemarketing, que é o marketing de brand.
Você tá lá nas redes sociais, então você sabe quem segue, quem curte mais um serviço ou não. Você tem o perfil das pessoas. Você pode comprar esses perfis no sentido de ter essa inteligência, como se fosse um mailing, né? Uma lista de nomes de pessoas, de contatos que tem a ver com o seu produto, com o seu serviço. Isso o Facebook vende, o Instagram vende. E aí você direciona a sua comunicação para essa pessoa. Então você gasta menos em publicidade, porque você se comunica por um público mais assertivo, que você sabe que tem o perfil de o público que vai gostar do teu produto ou serviço, e você começa a falar diretamente com essa pessoa através das redes sociais. Então, só tem benefício. O ruim é quando você está na rede social de uma forma amadora ou de uma forma mal trabalhada. Aí é um risco, porque você pode estar dando um tiro no pé. A empresa pode estar se expondo de uma forma ruim, ou mal feita, ou negativa, e ela acaba dando um tiro no pé. Então, você acredita que as redes sociais, ela muda a cultura de uma empresa? Não, não tem a ver com mudar a cultura da empresa. As redes sociais, elas não mudam a cultura da empresa. O que as empresas precisam entender é que as plataformas digitais, o mundo digital já existe, já está completamente ligado ao analógico e que as empresas não podem ignorar isso. Então, quando as empresas passam a não ignorar isso, aí sim existe uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura dentro da empresa, porque a empresa começa a entender que ela precisa trabalhar não só o físico e o analógico dela, mas ela precisa trabalhar também as plataformas digitais dela. O site, as redes sociais, o e-mail marketing. Mas não é a rede social que muda a cultura de uma empresa. A empresa precisa entender que a gente vive numa era digital e ela precisa se atualizar. Isso vale para pequena, para média, para grande. E empresa nem se fala, né? Mas é o contrário. O que você tem de impacto das redes sociais numa empresa é, de novo, o quanto ela vai poder vender mais de serviço ou produto, o quanto ela vai poder reforçar mais o valor da marca dela no momento em que ela trabalha as redes sociais de forma assertiva. Tudo isso que eu estou falando é a gente falando de trabalhar redes sociais de forma assertiva, por exemplo, com a ajuda de profissionais de mídias digitais. Excelente. Uma próxima dúvida aqui do pessoal. Aplicativos como o Instagram podem ser classificados como de onda. O TikTok, né, que é a nova era aí agora, pode ser a próxima onda ou já é? Na sua Já visão? é. Já é, né? Já é. Na verdade, sempre vai, eu não sei, assim, bom, também não sei a idade do público que está assistindo a gente, mas o professor Gilson deve lembrar, a gente já teve MSN, a gente já teve Orkut, e essas redes sociais acabaram desaparecendo com o tempo. O Facebook, né, é uma rede social que está o tempo todo tentando se reinventar, dessas mais, vamos dizer assim, dessas mais tradicionaisinhas, e fenomenais dos últimos tempos, a gente tem o Facebook, né, que está o tempo todo tentando se reinventar. Aí depois a gente teve o Instagram teve como concorrente o Snapchat acabou morrendo porque o Instagram começou a pegar todas as ideias de filtros e vídeos do Snapchat e colocou nos stories, e aí deu uma derrubada no Snapchat. O Twitter segue muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalha muito com o Twitter, especialmente as pessoas de business, de política. No Brasil, o Twitter não é tão forte. Foi forte nas eleições presidenciais, das últimas eleições presidenciais, e continua sendo um mecanismo super utilizado por alguns políticos, mas não é uma rede social tão abrangente no Brasil. E o TikTok, que começou com o Weilili, que era uma rede social chinesa só, mas assim, bem para teen, pré-adolescentes e adolescentes, acabou sendo comprado por uma outra empresa, virou o TikTok, e hoje você tem, por exemplo, marcas como a Nestlé fazendo seleção de pessoal no TikTok. Você tem grandes gurus dando conselhos e falando dos seus mantras no TikTok. Você tem vários tutoriais, porque o TikTok ele virou não só uma plataforma onde você tem vídeos onde as pessoas ficam dançando, não é só uma plataforma de voyeurismo, né? Essas pessoas ficam lá com narcisismo e se mostrando e tal e tal.
e fazendo imitações também, dublagens, não é só isso. O TikTok também virou uma plataforma do it yourself, que é faça você mesmo, que é uma coisa que o YouTube tem, que são os tutoriais, mas no YouTube acaba sendo muito grande, e aí os vídeos não são, às vezes, tão divertidos, só alguns que pegam, outros não. No TikTok, como ele já tem um monte de música para te ajudar, um monte de filtro, um monte de inspiração, e os vídeos são curtos, as pessoas estão fazendo vários tutoriais, então ele está virando também um canal de tutorial. Já incomodou muito o Instagram, já está incomodando o Instagram. Por isso que o Instagram criou uma coisa chamada Reels, que é uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de vídeo, para poder ajudar, ou seja, para poder concorrer com o TikTok. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo vídeos no TikTok e compartilhando no Reels. Ou seja, o TikTok ainda continua ganhando, porque o Reels não tem tanta versatilidade quanto o TikTok tem. Aí você vai dizer, mas vai acabar o Instagram? Não acredito, porque o Instagram e o Facebook pertencem ao mesmo dono, à mesma empresa, que é o Mark Zuckerberg, né? O dono. E ele é um cara Uhum. extremamente agressivo do ponto de vista de negócio, agressivo assim de ir para cima, de lutar. Um cara com uma visão muito boa de business. Então ele vai tratar de se reinventar sempre. E o TikTok teria que melhorar, porque, por exemplo, o chat do TikTok é muito chato. Não tem tantos recursos Uhum. como o chat do Instagram. O TikTok não deixa você postar nada no feed, é só vídeo, 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 e você fica fazendo aquele, né, aquele load page, load page, load page. Então, eu acho que o TikTok não vai sucumbir o Instagram, mas ele está incomodando bastante, porque antes ele era uma rede muito teen, e agora a gente tem até vovós e vovôs sendo fenômenos no TikTok. Todas as idades, né? É. É muito legal o TikTok. Acho que todo mundo gosta. Algumas Atrai pessoas mesmo todo detestam, o público. alguns adultos Ah, detestam. Detestam, tem rejeição. Por quê? Porque como o TikTok ainda é muito de público jovem, os adultos acham que é um besterol. Mas depende do conteúdo que você seleciona. Mas ele ainda é quase que 80% de uhum. público jovem. O Instagram também ele é mais de público jovem, né? Não, o Instagram não. O Não. Instagram já está um público velhinho. O Instagram, a média do Instagram Que é de os... 30 a 35 anos. Na verdade, de 24 a 35 anos a média do Instagram. A média do TikTok, pasme, é de 11 a 21 anos. A grande maioria. Interessante. É, E eu já achei, assim, pelo que a gente conversa aqui, né, que o Instagram era um público mais novo, que o Facebook já é um público, assim, mais acima é, dos 30, né? de 28 até 60 e poucos anos. O professor Gil está aqui com a pergunta. Pode falar. O desafio de lançar um curso de ponta é tão inovador. Pode cheirar problemas para o UFSB ou coloca na contemporaneidade na área? Eu acho que coloca a segunda coisa, professor Gilson. Eu acho que coloca a universidade no topo da lista dessa coisa da inovação, dessa iniciativa inovadora, dessa iniciativa de colocar um curso que esteja falando com a realidade do momento e que abra uma formação técnica, acadêmica, para um mercado que está aí super aquecido e que precisa de profissionais assim. Hoje em dia você tem muita dificuldade em encontrar profissionais de mídias digitais. Você encontra pessoas que sabem, eu sei mexer no Facebook, a palavra é mexer. Eu sei fazer teu Instagram. Eu sei fazer um site. Mas você não tem pessoas com uma formação técnica ampla em mídias digitais. Normalmente são pessoas que fizeram uma pós, um curso livre, às vezes um MBA, mas não tiveram isso como formação acadêmica primeiro. Então, eu acho que esse curso ele é um curso vanguardista. É uma iniciativa assim bem louvável da universidade. E no Brasil, eu creio que são poucas as universidades, eu acho que não tenho conhecimento assim, de universidades que ofertam esse curso. Eu não conheço nenhuma universidade federal que ofereça isso como um bacharelado. Posso estar enganada, mas eu não conheço. Por exemplo, você mesmo, você foi para Portugal para estudar também mídias É, digitais?
eu vim para Portugal para fazer um doutoramento, como eu falei no começo, né? Eu queria fazer um doutorado na área de marketing. E aí, e que tivesse a ver com plataformas digitais, por causa do momento. E aí encontrei, com a ajuda do Gilson, esse doutorado em informação e comunicação em plataformas digitais. Só que o doutorado, ele é uma coisa muito mais ampla. O doutorado, tudo depende, você vê, obviamente, essas disciplinas, e você acaba contactando com muita gente, bebendo em muitas fontes e tendo muitas informações. Mas o doutorado, ele é uma carreira mais solitária. Então, depende muito da tua área de pesquisa para você estar up to date com todos os temas, vamos dizer assim. Normalmente, você foca na tua área de pesquisa. E a minha área de pesquisa é marketing de sustentabilidade, é estratégia de marketing de sustentabilidade em plataformas digitais, especificamente Instagram, Facebook e Twitter. Então, eu tenho que estudar redes sociais, mas eu tenho que estudar muito marketing de sustentabilidade. E, sinceramente, eu acho muito mais interessante um curso acadêmico que ensine mídias digitais do que você fazer qualquer outro curso, se é isso que você quer, obviamente, e lá no final você vai aprender mídias digitais, porque não dá para deixar para o final, entende? É agora. Uhum. Então, eu acho que a história do futuro é agora, é agora. Eu acho que mídias digitais tem que ser agora. Se eu tivesse que fazer uma faculdade agora, eu faria de mídias digitais. Ah, legal. E assim, uma curiosidade que todo aluno, né, que todo mundo está estudando quer saber. Compensa financeiramente? Porque é uma pergunta Compensa. que o pessoal faz, por ser um curso assim, né, ainda novo, desconhecido, então, mas eu vou fazer mídias digitais, eu vou É. trabalhar com o quê? Eu vou ganhar dinheiro, isso vai financeiramente vai me dar retorno, né? Porque Compensa. Compensa. Vou só te dar um exemplo. Aqui na Europa, por exemplo, a maior quantidade de vagas de trabalho está na área de tecnologia da informação, na área de telecomunicações e na área de mídias digitais. As pessoas querem gerente de legal. mídias digitais, as pessoas querem gerente de e-commerce, as pessoas querem gestores de marketing digital. Tudo que é relacionado a plataformas digitais é o que mais tem mercado. A média salarial aqui em Portugal, os salários de Portugal não são os salários mais altos da Europa, são dos mais baixos, juntos É, com a Polônia, por exemplo. Mas a média de um salário de Portugal para alguém de mídia digital está entre 2.500 e 3.500 euros. Um bom cargo. Um cargo inicial está entre 2.000 e 2.200 euros. Para vocês terem uma ideia disso, o salário mínimo aqui custa 600 e poucos euros. Então, é um salário muito bom. As pessoas vivem muito bem com esse valor. E aí você tem um outro detalhe. O profissional de mídias digitais, ele não precisa necessariamente ser um empregado. Muito pelo contrário, o cara de mídias digitais que se forma, ele tem que ser um empreendedor, ele pode atender vários clientes, ele pode fazer vários negócios. Então, é uma profissão que abre vários leques. Você pode tanto estar trabalhando, quanto você pode estar prestando serviço para dezenas de empresas, ou de pequenas empresas, ou médias empresas, ou grandes empresas. Então, depende muito de como é, você vai trabalhar depois das suas competências. Mas é é um campo verdade. super vasto para mercado de trabalho. A gente tem aqui o professor Disseu, ele diz assim, ai, peraí, quando se fala de mídias digitais, geralmente fala-se nas técnicas e nas tecnologias, mas não podemos deixar de falar da ética no uso dessas tecnologias. Você poderia falar um pouco sobre isso? Posso sim. Tudo bom, professor Dirceu? Bom, a questão da ética nas tecnologias é uma discussão grande, né? Existe no mundo aí uma premissa de ética do uso das redes sociais, do uso das plataformas digitais. Vários sites, inclusive o Facebook, recentemente estava respondendo, ainda está respondendo a um processo nos Estados Unidos por vazamento de informações
dos usuários do Facebook. Então, você tem vários problemas. Você tem desde vazamento de informações dos usuários de plataformas digitais. O TikTok também tem um problema sério com isso. Já foi acusado, inclusive os Estados Unidos queria banir o TikTok por isso, porque foi acusado de estar pegando informações dos usuários e vendendo e fazendo uma contra-informação com a China, porque o TikTok é uma rede social chinesa, né? E tem essa guerra aí de contra-informação entre o governo americano e o governo chinês. E além disso, as redes sociais, porque na verdade, no fundo, do que as redes sociais vivem? Eles não vivem da minha conversa com vocês, da minha live com vocês, e nem só dos anúncios que a gente patrocina. Eles vivem de vender mailing. E o que é um mailing? É a lista de contatos dos usuários. Quem são os usuários, o que os usuários mais gostam, onde eles vivem, o que eles consomem, o que eles falam. E é disso que as redes sociais vivem. Mas existe lá, quando você faz o seu cadastro, o seu perfil na rede social, existe lá aquelas letras pequenininhas que você não lê e fala, concordo. Então, ali você está permitindo que até certo ponto eles distribuam, ou eles divulguem, ou eles deixem acessar seus dados pessoais. Mas é até certo ponto. Daí em diante precisa ter a ética. Uma outra ética que se fala muito em rede social é a ética do próprio usuário. O que o usuário vai fazer com a informação que ele tem, como ele vai trabalhar essa informação, ofensas, calúnias, fake news, ou seja, tem uma infinidade de coisas. E a gente ainda tem um problema grande na internet, que é a Deep Web, que é como se fosse o lado negro da força, é o lado negro da internet, né? Onde só navegam hackers, que estão aí vários problemas de pedofilia, problemas de roubo, problemas de assassinatos, sequestros, onde cruzam-se informações de mercado negro de drogas, armas, até de mercado humano. Então, a internet, ela nada mais é, professor Disseu, e aí eu vou falar o que eu já ouvi de antropólogos e sociólogos, ela nada mais é do que o reflexo do nosso mundo analógico. Ou seja, tudo aquilo que existe de bom e de ruim no mundo analógico está na plataforma digital, está nas plataformas digitais. E o grande problema hoje é que você não tem leis muito específicas para combater os crimes cibernéticos, né, e para conseguir controlar e manter uma ética de comportamento, tanto das plataformas digitais, quanto dos usuários. Essas leis são muito flexíveis, muito frágeis, quando existem em detalhamento, porque a maioria não existe em detalhamento, está sendo construída à medida que os problemas vão surgindo. Aí o professor Gilson, ele completa assim, este problema levantado pelo professor Disseu reforça a importância de a academia trazer a discussão para um curso de graduação? Ele está me perguntando isso? Ou ele está afirmando? Isso. Se o problema levantado pelo professor Disseu reforça a importância da academia trazer a discussão para um curso de graduação. Claro. Eu acho que sim, porque quando você forma profissionais, você trabalha esses profissionais do ponto de vista ético também. Pelo menos todos os cursos que eu conheço sempre tratam de falar de ética. E a ética profissional. Então, eu acho que isso é fundamental. Quando você chama para si a responsabilidade de formar profissional numa área, você também está chamando para si a responsabilidade de formar um profissional ético, né? E, aliás, é isso que a educação faz. Então, eu acho que é super salutar que a academia forme profissionais de mídias digitais e que, portanto, isso possa ser a esperança da gente ter profissionais mais éticos no mercado, né? Verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, minha outra pergunta, que foi enviada pelos alunos. Bom, acho que essa aqui é boa. Falando um pouco em estatística, a Rede Globo de televisão teve de lucro líquido de 1,2 bilhão de reais em 2018, segundo dados da UOL. Já o Facebook fechou 2018 com lucro líquido de 85,8 bilhões em dados da UOL. Desconsiderando as questões políticas e sociais, você acha que as mídias convencionais de rádio e televisão estão caminhando para a extinção? Não,
Não, não acho. Os dados do UOL são muito interessantes, mas vejam bem, os dados, a Globo está falando de um faturamento Brasil, né? E provavelmente numa afiliada que eles tenham em Portugal, numa afiliada que eles tenham nos Estados Unidos. O Facebook a gente está falando do mundo inteiro. Então é uma comparação meio desleal, né, de faturamento. Ainda assim, Uhum. ainda assim, vamos para outros dados. O Ibope passou uma informação que na época, no auge da pandemia no Brasil, o número de pessoas assistindo televisão aberta, né, no caso a Globo, por exemplo, cresceu mais de 45%, porque as pessoas tinham que ficar em casa e as pessoas assistiam TV aberta. Por que as pessoas assistiam TV aberta? Porque 70% da população brasileira não tem canal por assinatura. A gente está falando de uma Uhum. população que não tem como ficar pagando Netflix, Net, Sky. Então assiste o quê? Assiste canal aberto. Então a audiência dos canais abertos cresceu demais, cresceu gigantemente. Automaticamente, o faturamento das emissoras de televisão não cresceu como eles gostariam, porque houve uma recessão, está tendo uma recessão econômica no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, mas não caiu como se esperava, porque várias empresas continuaram anunciando, porque tinham esses dados de que tinha mais gente assistindo TV aberta. Esse é um ponto, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto é que as televisões, as emissoras de televisão, estão aprendendo que elas precisam interagir em 360 graus com as mídias digitais. Então, as plataformas digitais estão vindo para dentro das emissoras de televisão. O que está mudando, basicamente, rede social com relação à televisão? É que a rede social ela é autoral. Eu posso fazer o que eu quiser. É a minha rede social. É o meu momento, eu gero conteúdo que eu quiser. Na televisão, não. Na televisão, eu assisto o que a televisão decide me mostrar e, no máximo, eu posso fazer um comentário ou outro. Olhe, olhe. Então, essa é a grande perda dos veículos tradicionais, o rádio, a TV, para as redes sociais. Mas não acredito em extinção. Eu acho que as televisões vão cada vez mais se reinventar. As rádios não vão ser extintas. As rádios vão seguir um tempão. A grande ameaça das rádios são os podcasts, mas elas ainda não estão extintas porque as rádios estão conseguindo ser mais eficazes na comunicação imediata do que as televisões. Porque o acesso na internet no Brasil, por exemplo, é muito ruim. Então as pessoas quase não assistem televisão streamada no celular. Assistem vídeos do YouTube, por exemplo, ok, porque não é live, não é streamado. Você vê a dificuldade que a gente está tendo de fazer, né? Cai aí, cai aqui a internet. Então é muito difícil. Eu não acredito numa extinção. Eu acho que eles vão se readaptar e já estão se adaptando. Inclusive, a gente também, né, tem um quadro que é a Universidade Você, que é feito na rádio, uma rádio aqui de Teixeira de Freitas, que é a Rádio Sucesso FM 104.9. Toda quinta-feira a gente faz parte de um bloco do Grande Jornal. Ela vai ao ar nas quintas-feiras, de 12 às 13 horas. E é um Aí a sucesso. gente é um sucesso. E depois a gente faz entrevistas, né, com vários assuntos voltados mais para a educação. Desde que começou a pandemia, a gente tem tentado trabalhar assuntos dentro da pandemia, né, que abordam temas para estar informando, orientando, tirando dúvidas da população. Certo. Mas o nosso alvo é mais a educação, né? Por isso que o quadro chama Universidade Você. A gente Uhum. passa todas as informações sobre a universidade, a UFSB, e sobre também a UNEB, que é estadual. A gente faz divulgação de eventos. E sempre a gente tem um convidado, né? A gente faz a entrevista. A gente tem também as campanhas do mês, igual agora tem a campanha Outubro Rosa, que a gente também fala sobre a campanha, aborda o tema. Legal. E depois a gente transforma em podcast, né? Você comentou aí, então depois a É, gente transforma em podcast e continua compartilhando. Mas mas também a rádio acredito, está como tendo você, que audiência, né? A rádio a está. rádio está tendo audiência.
também acredito, como você, que não vai chegar à extinção, não. Tem uma outra pergunta aqui, que também é relacionada ao TikTok. Ela fala assim, o Já vi que TikTok todos tem... esses estudantes estão no TikTok. É, o TikTok tem no mundo 750 milhões de downloads. O Instagram tem mais de 1 bilhão de downloads. E o Facebook, cerca de 5 bilhões de usuários. Mesmo assim, ainda tem parte grande da população mundial sem acesso à internet nem energia. No Brasil, por exemplo, 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet, tendo 1 em cada 4 sem acesso, o que dá cerca de 53 milhões de pessoas sem acesso à internet. Como democratizar e ampliar o acesso à internet no seu ponto de vista? Como as mídias digitais podem ajudar nesse aspecto? Um curso profissionalizante? Um compartilhamento de redes? Não, eu vou ser um pouco radical. A gente tem que ter políticos decentes. Se a gente tiver uma política decente nesse país, no Brasil, a gente começa a ter internet em todos os lugares. O grande desafio é que a gente tem um Brasil continental, que a gente não tem nem energia elétrica e nem água potável É para toda a população. Quanto mais internet, eu acho que isso é uma questão de política pública. E, aliás, é uma falta de inteligência dos políticos, que quanto mais internet você tiver e você levar para as pessoas mais energia e mais água, mais possibilidade de consumo essas pessoas vão ter. E mais a economia verdade. vai girar. Mas como é uma faca de dois gumes, porque quando você dá para a pessoa o acesso à informação, você também possibilita que ela tenha um senso crítico que começa a ser despertado, eles acabam não se importando com isso. Como as distâncias são enormes, os desafios são enormes. Por exemplo, eu sou do norte do Brasil, eu sou de Roraima, mas minha mãe é de Manaus, eu estava morando há 20 anos lá. O Amazonas só tem 3 cidades que você chega de Manaus até a outra, acho que 4 agora por causa da ponte, 4 ou 5. São 62 municípios contando com a capital Manaus. Só 5 deles você chega de carro. Todos os demais você tem que chegar de barco, ou de avião, ou de hidroavião. E viagens assim super longas, e se forem curtas, só são 1 ou 2 vezes por semana, e super caras. Para você sair de Manaus Hum, para um município super distante de Manaus, que chama Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, você paga uma passagem de R$ 1.500. Ou você passa não. 24 dias num barco até chegar lá. Então, você está falando de um país com desafios geográficos muito grandes e com falta de política pública e falta de vontade política maior ainda. Então, a questão do acesso à internet não passa pela decisão ou por uma estratégia de mídias digitais, passa por uma estratégia de políticas educacionais, políticas de acesso à informação, políticas de levar qualidade de vida para a população. É um outro assunto, é um outro tema. Verdade. Loredana, o tempo passa voando, né? Passa Não tão é? rápido, a gente só tem 1 hora. É. Então, assim, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu quero deixar agora esse momento para você deixar uma reflexão. O pessoal que está aí ouvindo, Tá né? bem. A live vai ficar gravada, a gente vai compartilhar depois. Que Né? bom, que bom. Então, você deixar essa reflexão e aproveitar e se despedir também do pessoal. Tá bom. Desde já, quero agradecer novamente, né? Agradecer em nome de toda a equipe do ECOE. Muito obrigada. Você sempre sempre é prestativa, né? Sempre está ali disposta Ah, a eu gosto. contribuir. Eu gosto. Eu também quero agradecer muito, eu quero parabenizar todo o time da Universidade Federal do Sul da Bahia que tomou essa iniciativa ousada. Parabenizar o Gilson, porque eu sei que onde ele vai, ele revoluciona, né? Verdade. E Foi partiu dele, né? isso, essa iniciativa muito ousada, mas assim, extremamente vanguardista, mas extremamente também corajosa e louvável. E eu desejo toda a sorte do mundo, eu estou à disposição. Eu desejo que muitas pessoas escutem essa live gravada, porque eu sei que tem pouca gente online agora, mas
para que elas possam ter noção de o quanto esse curso de mídias digitais é relevante e pode abrir portas profissionais em qualquer lugar do mundo, porque o profissional de mídia digital é como um chefe de cozinha, ele tem lugar e ele tem vaga em qualquer lugar do mundo. O curso ele é amplificador, ele não é limitador, esse curso de mídias digitais. Então eu voto para que mais e mais pessoas se inscrevam, concorram, participem e façam o curso, porque eu tenho certeza que a gente vai ter aí profissionais qualificados para um mercado que só está em crescimento. Então, muita sorte para vocês e sucesso, e muito obrigada. Obrigada, obrigada. Nós agradecemos novamente. E para o pessoal que está conectado, na próxima semana nós teremos a live com Leandro Gaff, que vai estar falando sobre o dilema das redes, né? Que é até um documentário que está disponível na Netflix. O pessoal está assistindo muito. A Netflix coloca muito documentários interessantes, né? Infelizmente, como você disse, nem todo mundo tem como pagar a assinatura do Netflix, né? Mas quero agradecer a todo mundo. O dilema das redes é bem interessante. Eu gostei, achei interessante. Numa dada medida tem que assim, assusta um pouco a gente, mas é muito interessante, né? Assusta a gente ver ali a realidade do que é também, de tudo que está por trás, mas o pessoal está elogiando muito a Lara, o professor Gilson, a Lisley, um beijo aí para todo mundo, professor Gilson, o Andrew, a Stephanie, todo mundo tá todo mundo aqui elogiando, dizendo que foi muito bom. Que bom. Foi muito esclarecedor, viu, Loredana? Que bom, que bom. Pessoal, tomara que vocês tenham muitos alunos. espero também, viu? Tem aqui o Henrique, tem G. Araújo, não sei quem é, professor Disseu, todo mundo que está aí fazendo os comentários aí, todo mundo gostou muito. Está elogiando bastante e agradecendo. Comments, mas tudo bem. Obrigada. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Lorena. Tchau, gente. Beijo para todo mundo.